Bom, boa tarde pela segunda vez a todos e todas. Então, nós vamos dar início à nossa segunda sessão, que é a nova rota da seda, a China e os países BRICS, né? Então, a mesa é composta pela ordem de apresentação, pelo professor Fabiano Mizuki, que é professor adjunto do Departamento de Ciência Política, trabalha no pós-graduação em Assuntos Estratégicos Internacionais, ele tem doutorado em Relações Internacionais pela PUC do Rio, mestrado em Relacionais pelo mesmo Instituto, é graduado em Ciências Sociais pela URGS, aqui nessa universidade. Ele foi professor de Relações Internacionais da SPM Sul, do programa de pós-graduação de Relações Internacionais da PUC do Rio e coordenador de pesquisa do BRICS Policy Center. Então, ele tem trabalhado na teoria de relações internacionais da Rússia, dos países da antiga Rússia, segurança internacional, BRICS, e é fluente em russo, não. Clássico. Isso é uma mentira, não. Mas lê, pelo menos. Aqui eu agradeço muito a sua presença. Em segundo lugar, o professor Vitor Alessandro Ribeiro, que é professor de Sociologia e Relações Internacionais da Escola de Propaganda e Marketing ESPM Sul, é mestre e doutorando. O único problema dele é que ele é me orientando, coitado. Mas ele vamos apresentar a tese agora nesse segundo semestre, doutorado em Sociologia, a tese sobre a China, né? E do programa de pós-graduação de Sociologia da URGS, trabalha no grupo de pesquisa Violência e Cidadania, ele tem graduação em Ciências Sociais pela Filosofia e Ciências Humanas da USP, Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, e um tempo da sua vida, para chegar à China, ele era barman em como é que chama? Em navios internacionais. Ele vai dar a próxima aula, vai ser sobre isso. E muito obrigado pela sua presença. E o professor Antônio Domingos Padula, que é o atual diretor do Instituto Confúcio, da URGS, ele é professor titular da Escola de Administração dessa universidade, com graduação em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia de São José dos Campos, com diploma de études approfondies na Universidade de Ciências Sociais de Grenoble e doutorado pela mesma Universidade de Ciências Sociais de Grenoble, na França. Ele tem trabalhado sobre cadeias produtivas agroindustriais, agronegócios, foi diretor da Escola de Administração da URGS, coordenou o PPG e participa em vários projetos de coordenação com várias universidades, como a Universidade Nanjing URGS Nanjing Agricultural University de Beijing, Business University of Beijing também. Ele está liderando a constituição de um centro BRICS na URGS, do qual o ILEA fará parte, e ele também disse que ele prometeu, não sei se é verdade, sortear uma passagem terrestre para a China. Muito obrigado, professor. Bom, professor Fabiano. Bom, muito obrigado, professor José Vicente, pelo convite. Obrigado pelos colegas, membros da mesa, né, que aumentam bastante a minha responsabilidade aqui na frente do auditório. Obrigado a vocês pela presença. Como o Zé falou, eu vim de uma trajetória de academia e mundo da policy, né? Eu fui coordenador de um policy center lá no Rio de Janeiro, o BRICS Policy Center, vinculado demais à universidade da qual eu era professor e pesquisador, a PUC do Rio, mas que me ofereceu assim uma série de oportunidades de descobrir coisas sobre o mundo da política internacional, especificamente em relação a esses países do BRICS e ao agrupamento BRICS. Então, no tempo que eu fiquei como coordenador de pesquisas lá, a gente coordenava vários grupos de pesquisa e recebia muitas delegações estrangeiras de diplomatas, tanto dos países BRICS quanto dos países que queriam saber informações sobre os BRICS. E eu costumo falar que o que mais me chamou a atenção e que despertou o meu interesse para estudar BRICS naquele contexto, isso 2011, 2012, por aí, é de que quando eu recebia diplomatas norte-americanos, diplomatas da Europa Ocidental, diplomatas australianos, neozelandeses, políticos também, parlamentares, iam fazer visitas e tudo mais, mas principalmente os franceses, os americanos, os ingleses, né, que tem um núcleo mais forte ali na OTAN, eles chegavam e perguntavam, olha, nós sabemos que BRICS não representa nada de importante no mundo, que é uma coisa passageira, que depende da China especificamente, pelo poderio econômico da China, mas nos diga tudo que vocês pesquisam e sabem sobre BRICS. E aí nós começávamos a conversar e tomavam nota de tudo.
aquilo me despertou um certo interesse. Bom, se os caras estão achando que não é importante, estão tão interessados em saber tudo que a gente sabe sobre isso, eu acho que é importante sim. E aí eu tive uma vivência interessante de participar de alguns encontros dos acadêmicos dos BRICS, né? Eu fui para Nova Delhi, teve um encontro onde se lançou a ideia de criação do Banco dos BRICS, o Banco de Desenvolvimento foi em 2012 em Nova Delhi. Curiosamente, o único membro que foi contra foi o membro da delegação brasileira, acadêmico, mas aí são outras histórias para a gente contar aqui. Tive a oportunidade de ir para a Rússia, fui para a China também, sempre trabalhando para encontrar policymakers e acadêmicos para tratar desse tema. E foi aí que surgiu o interesse por pesquisar BRICS, e na minha pesquisa sobre BRICS, o que mais chamava a atenção era isso. Em toda a literatura que se lia sobre BRICS, até hoje é muito constante isso, a pergunta é, bom, como é que os BRICS podem funcionar como agrupamento se eles são formados por países tão diversos? Né? E aí tem uma espécie de um chavão assim, no mainstream da política internacional que diz, bom, BRICS é China. Mas eu me perguntei sobre isso, e foi aí que eu comecei a pensar em termos teóricos como o BRICS pode ser explicado, o que deu origem a esse agrupamento. Então, o que eu vou dividir com vocês, eu vou falar um pouquinho sobre como é que eu interpretei a emergência dos BRICS, falar um pouquinho sobre o que isso tem a ver, como é que fica hoje, né? Porque tem muitas coisas que mudaram desde que os BRICS emergiram, principalmente em termos de políticas nacionais e identidades que os estados dos BRICS estão assumindo nos últimos tempos. O caso do Brasil e da Índia é o mais claro, né? E posteriormente eu vou falar sobre o que pode vir aí em termos de perspectivas, tá? E aí como é que eu fui pesquisar esse negócio de como é que os BRICS surgiram, né? Me chamou atenção, eu de fato eu acredito, você pega o GDP da China, não tem como comparar com os outros países dos BRICS. Você pega em termos de repente você pode falar em complementariedade, né, de pauta de exportação, os chineses exportam alguma coisa, compram outra, e aí os BRICS meio que servem o Brasil vendendo para a China, vendendo setor primário, comprando manufaturado, essas coisas que a gente ouve falar, então, de repente tem uma certa complementariedade. Mas se você for pegar em termos de distribuição, para além daquilo que nos documentos oficiais se fala sobre os países dos BRICS, que são muito grandes em termos demográficos, né, são grandes em termos territoriais, que são grandes em termos econômicos, botando a China no meio, tem pouca coisa próxima. E aí o que me chamou a atenção é o que aproximou esses países nos anos 2000, a partir da emergência do BRICS e tudo mais. E aí eu fui vendo, eu trabalho em teoria de RI, eu não vou entrar aqui em detalhes, com questões relacionadas a identidades, instituições e coisas do tipo. E aí eu fui vendo como é que esses países se apresentavam na Assembleia Geral das Nações Unidas. A Assembleia Geral acontece geralmente em setembro você tem lá, todos os países fazem um discurso. Nesse país, o chefe do Estado ou o ministro das Relações Exteriores, ele fala mais ou menos como é que ele vê o país dele, como é que ele vê o mundo, e como é que o país dele vai se portar no mundo. Né? Esse ano eu não sei quem vai representar o país, né? O Brasil, em setembro, lá na ONU, não sei o que vai sair. Mas a gente tem um momento importante assim, de definição identitária dos países ali para a comunidade internacional. E eu comecei a pegar os países BRICS e fiz uma análise de todos os discursos de 91 até 2014, 2015, que eu estava fazendo essa pesquisa, para ver o que estava sendo dito. E aí o que me chamou a atenção é o seguinte, na China e na Índia, que eu botei alguns excertos aqui do que eles falavam, né, e de um artigo que eu publiquei na Third World Quarterly. Perdão, desculpa, já estou lendo uma outra coisa aqui. Não. Aqui, ó. Na China e na Índia, você vê uma preocupação constante, de 91 até a primeira década dos anos 2000, até a emergência dos BRICS, uma preocupação constante com alguns temas. Primeiro, multipolaridade. Tanto chineses quanto indianos são muito preocupados com isso. Logo no fim, acabou a Guerra Fria, eles já começam a falar sobre isso. E veja bem, a Guerra Fria marcava um período de bipolaridade. Né? Quando nós saímos da Guerra Fria, nos anos 90, nós vivemos quase que uma unipolaridade norte-americana. Então, eles já enfatizavam muito isso da multipolaridade e da necessidade dos países no mundo, num contexto pós-Guerra Fria, começarem a pensar em desenvolvimento econômico para os países mais pobres. Então, tinha uma clivagem muito forte ali de um discurso que identificava China e Índia como países em desenvolvimento, líderes do que seria considerado como terceiro mundo, e que pregavam uma maior distribuição de poder no sistema internacional para evitar que os países que ganharam a Guerra Fria mandassem neles. Isso é uma constante. Né? E você pega todos os discursos, você vai encontrar esse tipo de... Até hoje, na China, no caso da Índia, mudou um pouquinho, mas no final eu falo sobre isso. Quando a gente vai para falar de Brasil, Rússia, eu acho que é aqui, Brasil, Rússia e
A África do Sul entrou tardiamente nos BRICS, mas com Brasil e Rússia foi uma coisa muito curiosa que aconteceu. O Brasil dos anos 90 é um Brasil extremamente alinhado aos Estados Unidos, é um Brasil que tem uma aceitação de uma ordem unilateral, inclusive, e aceitação de uma ordem liberal norte-americana baseada em propriedade privada, baseada em proteção dos direitos individuais, e coisas que a gente poderia ver nos discursos, primeiro do Collor. O Collor foi discursar nas Nações Unidas, então ele discursa e fala sobre sociedades abertas, liberalismo, fim das barreiras de mercado e coisas do tipo. E depois no próprio Fernando Henrique Cardoso, no começo do mandato do Fernando Henrique Cardoso. O nosso querido chanceler do Fernando Henrique Cardoso, o Luiz Felipe Lampreia, quando ele ia para discursar na ONU, ele discursava em inglês muitas vezes e dava exemplos de lideranças políticas norte-americanas para representar os valores que o Brasil tinha. Isso era uma coisa que chamava a atenção na época. O próprio FHC, quando ele foi na ONU, ele falou em inglês, todo mundo criticou ele, porque ele deveria estar levando a nossa língua, né, para divulgar e tudo mais. Mas mostrava que o Brasil tinha esse anel. O Brasil acreditava assim, vamos fazer o dever de casa, vamos fazer uma reforma do Estado, diminuir o tamanho do Estado, vamos abrir a nossa economia, vamos entrar nesse mundo liberal e a globalização vai trazer os seus benefícios como o mundo rico promete para os países em desenvolvimento. A partir do Lula, isso muda. Aí os termos são muito fortes, né? As práticas dos países ricos são práticas escandalosas em termos de subsídios para a sua agricultura. O fechamento do mercado agrícola dos países ricos, né, impede o desenvolvimento dos países mais pobres, é o em desenvolvimento. E aí nós temos uma mudança total no discurso, que é um discurso muito mais desenvolvimentista. Nos primeiros governos dos anos 90, nós não falávamos sobre multipolaridade, nós não nos metíamos em questões de high politics, questões importantes. A partir de 2003, a gente começa a falar sobre multipolaridade e ver um entrave ao desenvolvimento justo do mundo, a concentração de poder nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que você pega pelos discursos, né? Eu não vou citar exatamente o que está aqui, tá? Mas vocês estão vendo mais ou menos como é que é a diferença. A Rússia passou por um momento muito semelhante. A gente esquece, mas a Rússia ela teve uma adesão ao liberalismo que foi incondicional. O Yeltsin e o Kozyrev, que era o Kozyrev, o primeiro ministro das Relações Exteriores no período do Yeltsin, até meados dos anos 90, eles acreditavam piamente que a Rússia ia ser aceita pelo Ocidente, que eles iam privatizar tudo que tinha para privatizar. Na verdade, tentaram, né, e não deu certo, com o auxílio do FMI, e eles queriam se colocar ao lado das potências ocidentais para se ocidentalizarem. E o discurso era de aceitação do unilateralismo norte-americano. Os russos só não aceitavam ingerência no território da antiga União Soviética, no entorno regional, por questões geopolíticas, mas o resto do mundo eles não se metiam, aceitavam. Inclusive, né, se a gente for pensar, até antes do fim da União Soviética, lá, a intervenção na Primeira Guerra do Iraque, foi a União Soviética não vetou uma intervenção norte-americana. Né, foi um período bastante liberal da sociedade russa. Só que os resultados não vieram e, a partir de então, começou a surgir um descontentamento, já no meados dos anos 90, com o Primakov, primeiro com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, e, posteriormente, com o Ivanov e agora com o Lavrov. E o discurso da Rússia também muda, de modo muito semelhante à mudança do discurso brasileiro. A aceitação do liberalismo vira a negação do liberalismo e digamos assim, a prescrição de que o mundo, para ser mais justo, tem que ser multipolar, distribuição de poder, e tem que ser um mundo voltado para o desenvolvimento econômico. Na África do Sul, que entrou mais tarde e que passou por um processo de transição do regime do apartheid mais tarde também, a gente também nota algo semelhante, que é bastante curioso, né? Por conta do problema racial interno da África do Sul, quando você tem a ascensão do Mandela ao poder, o discurso era um discurso totalmente de aceitação da ordem liberal, como sendo uma forma de promover o desenvolvimento econômico. Não existia um discurso de revanchismo dos negros em relação aos brancos dentro da África do Sul e não existia um discurso de revanchismo da África do Sul em relação aos outros países que tinham apoiado durante tanto tempo o apartheid. E a ideia era de que a África do Sul iria se inserir nesse cenário econômico internacional de oportunidades para crescimento econômico. Isso muda radicalmente com o Thabo Mbeki, que foi o segundo presidente da África do Sul. E aí o Thabo Mbeki virou líder, inclusive, do G77 durante muito tempo, e o que ele preconizava, e quando eu estou falando em presidência, eu estou falando mais em mudanças maiores, tá? Estou simbolizando na figura dos representantes. Era uma denúncia do que estava acontecendo no mundo em termos de desenvolvimento desigual e de que a abertura liberal dos anos 90 estava levando a maior concentração de riqueza para os países ricos e o empobrecimento dos países mais pobres. Então ali também tem uma inflexão.
Então, é com base nisso, uma permanência num discurso da China e da Índia e uma inflexão daquilo que eu chamei de uma aceitação de uma ordem unilateral liberal para uma identidade de uma espécie de preconizando desenvolvimento e multipolaridade, que a gente pode entender quais foram as condições de emergência para esse agrupamento BRICS. E aí facilitados, obviamente, pelo que aconteceu em 2007, 2008, com a crise econômica mundial e com o poder que esses países tiveram em relação aos países mais desenvolvidos. Então, assim, se a gente for pensar em termos de... Aqui está a África do Sul, né? Se a gente for pensar em termos do que aconteceu, houve uma espécie de um realinhamento discursivo de todos os países do BRICS. Sem entrar nos detalhes de como é que Brasil e Rússia articularam isso, né, às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas, lá em 2006, 2007, 2008, até a primeira cúpula em Ekaterimburgo, 2009, né, que foram os países mais protagonistas nesse sentido, Brasil e Rússia. Sem entrar nesses aspectos específicos, parece que de modo mais macro, a gente pode perceber a frustração com as promessas da liberalização econômica dos anos 90, que não foram cumpridas, não foram alcançadas. E a gente pode lembrar, por exemplo, a OMC, o que aconteceu em termos de impasse, né, de abertura de mercados que não ocorreu pelos países ricos. A OMC, quando ela foi criada, havia uma negociação bastante tensa, né, sobre os países em desenvolvimento querendo a abertura de mercados agrícolas e os países ricos querendo mudar o foco para a propriedade intelectual e serviços, que é o que eles queriam garantir para eles. E, de fato, isso, de certo modo, travou as negociações nos anos 2000. Então, você tem essa promessa não cumprida da liberalização e da globalização, e você tem, claro, né, um ressentimento dos países dos BRICS, e aí você pode pegar a Rússia, China e Índia, principalmente, né, que já tinham criado antes um agrupamento regional chamado Índia, China e Rússia, como é que é? Trilateral do Primakov. É o BRICS, é o RIC, na verdade, né, que é Rússia, Índia e China, que existe até hoje, é muito anterior aos... que é uma espécie de um ressentimento geopolítico com o unilateralismo norte-americano e com as medidas que os americanos tomaram sem consultar, principalmente China e Rússia, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, né, sem respeitar o poder de veto desse, por exemplo, para invadir o Iraque em 2003. Né, então você tem um crescente ressentimento em relação a isso. Então aqui... se a gente for fazer uma espécie de um resumo, né, e aqui eu peguei de uma publicação que eu fiz em inglês, então me perdoem, do como é que você pode imaginar a formação dos BRICS, aquela minha pergunta inicial, assim, pô, os estados são tão diferentes, como é que eles tiveram origem, né? É como se acontecesse assim, em nível internacional, se nós tivéssemos assim, uma promessa não cumprida da globalização e, obviamente, com isso, né, uma ênfase dada bastante grande numa denúncia às políticas unilaterais dos Estados Unidos. Você tem, em nível doméstico, uma transformação nas identidades desses países, que é esse realinhamento discursivo que eu estava mencionando para vocês antes. E aí você tem as condições para a emergência do BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, e depois a África do Sul, por pressão da China. Agora, a questão que se coloca é a seguinte. Se nós temos isso, que deu a oportunidade para que emergisse esse agrupamento, o que vai manter esse agrupamento caso essas identidades comecem a se transformar? Está muito claro que hoje em dia o governo brasileiro, ou uma boa parte do que o Brasil está envolvido hoje, não condiz com o que o Brasil estava envolvido há 10 anos atrás. Na verdade, nós estamos tendo medidas bem claras em relação a isso, em termos de diplomacia, isso está bastante claro, né? Em termos também de uma retórica anti-chinesa, de uma retórica que no começo até tinha um pouquinho de anti-russo, mas agora no encontro em Osaka do G20, às margens, o Bolsonaro acho que olhou para o Putin e piscou. Né, inclusive ele chegou a prometer, a supor assim, a estultice do ponto de vista de quem defende a política externa do Bolsonaro, do Putin ajudar a resolver o problema da Venezuela. Que exatamente, no ponto de vista norte-americano, o grande problema da Venezuela é o Putin. Né? Então, foi aquela coisa de não saber o que falar na hora e falou porque viu o Putin na frente. Né? Tem até uma brincadeira que eu recebi hoje, um meme que é interessante, é o cara segurando um guarda-chuva para o Putin, só que o vento bateu e levantou para o outro lado. Não sei se vocês já viram isso, é o máximo. E aí a legenda era, né, alguém segurando um guarda-chuva para proteger o sol do Putin. Então, era um guarda-sol, né, um guarda-chuva para proteger o sol do Putin. Né?
Mas o Bolsonaro teve essa... E a Índia, que tem uma perspectiva mais nacionalista hindu atualmente, que desde do Mohammad, do Narendra Modi, né, em 2014, eles estão, de fato, se aproximando dos Estados Unidos. Os americanos reconheceram, inclusive, o status de potência nuclear da Índia, né, à margem do Tratado de Não Proliferação Nuclear, como uma forma de cooptar a Índia para afastar dos BRICS. E nacionalismo não condiz com esse tipo de política de agrupamentos como o BRICS, né, parece representar. Então, assim, como é que você faz para manter isso? E aí, eu acho que a gente tem que retomar um pouquinho e pensar... E veja bem, eu não estou fazendo uma pergunta em termos normativos, tá? Não que eu esteja aqui defendendo os BRICS e fazendo uma coisa assim, política, partido dos BRICS. É porque, assim, quando você pensa na emergência dos BRICS a partir de condições discursivas, e do que proporcionou isso, você tem que achar que tem algo mais na realidade do que apenas interesses materiais. E, de alguma forma, o modo como esses países se apresentaram para o mundo em termos ideacionais, de identidades, limita o modo como eles agem. A questão é saber até que ponto isso que se constrói como uma nova identidade coletiva dos agrupamentos é forte o suficiente para evitar que, caso mudem algumas identidades no agrupamento, você termine com o agrupamento. E aí a gente tem que retomar um pouquinho da agenda, pensando nisso, da agenda original dos BRICS, que foi uma agenda econômica, fundamentalmente. Os BRICS surgiram com força depois da crise econômica, quando eles negociaram no Banco Mundial e no FMI a reestruturação das cotas de participação e decisão dentro dessas organizações. Tá? Não vou entrar em detalhes sobre isso, porque a gente pode conversar sobre como é que funciona. Que até hoje não foram efetivadas, não foram colocadas em prática. Tá? E aí eles pensaram, né, com um atraso na efetivação disso, pensaram em criar organismos paralelos ao Banco Mundial e ao FMI, o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, para fomentar projetos de longo prazo, que nem o Banco Mundial, e um arranjo contingente de reservas, né, para garantir a segurança, a estabilidade dos países caso tenha alguma crise, né, no balanço de pagamentos, que é a coisa mais de curto prazo. E os BRICS eles começaram a implementar isso, surgiu em 2012 a ideia, em 2014 foi oficializado aqui em Fortaleza, e a partir de 2017, por aí, começou a funcionar o projeto dos BRICS, do Banco dos BRICS, né? Acordo para favorecer crédito e moeda nacional e também índice de equidade de bolsas. Né? Bom, aqui são os swaps que a China faz com o mundo todo, né? E também índice de equidade entre bolsas de valores para favorecer os investimentos de empreendedores de um país em outro país. É uma coisa para equalizar assim, como é que você faz essas aplicações em bolsas de valores, para capitalizar esses países. Isso daqui é mais ou menos o que começou a surgir em termos de ideias dos BRICS do ponto de vista econômico para lutar a favor de uma ordem mais justa que promovesse o desenvolvimento econômico. E a questão que se coloca agora é saber assim, ó, até que ponto isso que está começando a ser praticado já entre os BRICS pode ser chamado ou de um novo regime de cooperação internacional. E aí, quando a gente fala em regime, a gente fala de instituições internacionais que vão criar incentivos para que os países participem dela e abandonem as instituições antigas. Aí eu estou falando de uma nova ordem de cooperação internacional voltada para o desenvolvimento baseada nos princípios dos BRICS e não em Bretton Woods, ou, né, o que a gente também pode chamar na ciência política de paradigma de política pública global. Né? Esse termo paradigma de política pública foi criado lá pelo Peter Hall, em 93, num artigo dele famoso, fazendo associação com paradigmas, porque você envolve ideias e interesses materiais para fazer com que as coisas tenham sentido e sejam implementadas. E aí, assim, se você pensa que essa ordem é uma ordem que pode estar sendo colocada nesses dois contextos, assim, de ou regimes ou paradigma, é possível supor que ela vai surgir sem condicionalidades, assim como o Fundo Monetário Internacional exige dos países. Bom, vou emprestar dinheiro para você e você privatiza, né? Aí você abre mercados, ou você abre mercado e participação para as empresas privadas dos países mais ricos do fundo, que decidem para quem e como você vai emprestar o dinheiro. E aí os empréstimos sem condicionalidades garantiriam que o dinheiro seria usado pelos países emprestadores sem esse tipo de forçação de barra num sentido de uma ordem liberal. Obviamente que a China não vai promover o liberalismo, me parece claro isso. Né? E não sei até que ponto o liberalismo promovido no desenvolvimento foi tão bom assim a ponto de concentrar tanto a riqueza no mundo. É uma discussão que está sendo feita. Soberanista, né? Obviamente garantindo essa autonomia sem intervenção externa dos países e aí fazendo uma espécie de linkage com questões de política internacional, apoio contra intervenções humanitárias da OTAN, por exemplo, ou de países ocidentais contra países não ocidentais, os desastres da Líbia, por exemplo,
a Síria e assim por diante. E voltado basicamente para infraestrutura, energia, desenvolvimento sustentável, que são coisas que no médio e longo prazo dão uma certa autonomia relativa para os países que recebem esse recurso em termos de crescimento relativo. Então seria uma nova forma de fazer empréstimo, uma nova forma de trabalhar. É interessante, porque isso suscita várias questões. Né? Poxa vida, mas então você vai começar a emprestar dinheiro para países que são países que desrespeitam direitos humanos. O Banco Mundial tem uma política bem clara em relação a isso, não emprestam. Né? Mas aí você vai entrar num debate interessante. Bom, mas como é que você vai definir o que é direito humano? Né? Os chineses adoram dizer que eles tiraram 500 milhões de pessoas da pobreza. Isso num regime comunista. Para eles, isso é uma prática interessante de direitos humanos. Agora, se você pega Hong Kong hoje, discute o tema de liberdade política ou relação de Hong Kong com o continente e tudo mais, aí você já complexifica para um outro lado. É óbvio que são questões importantes para serem debatidas e discutidas. Então, assim, se você acha que está surgindo um novo regime de cooperação, me parece... Bom, isso aqui é o Banco dos BRICS, né? O que o Banco dos BRICS empresta, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas, assim, em pouco tempo de duração, já tem 30 projetos aprovados, 8 bilhões de dólares em 2018, previsão de mais 7,5 bilhões de dólares em 2019. O Banco Mundial hoje em empréstimo está tendo em torno de 25 bilhões de dólares, e o Banco Mundial já existe há 4 décadas. Então, eles estão avançando. E aqui só estão emprestando, por enquanto, para os países dos BRICS. Então, ali tem o Brasil, quanto recebe 8%, a Rússia 18%, Índia 22%, China 34% e África do Sul 8%. Mas a tendência é de abrir para emprestar para vários outros países no mundo, não só para os países dos BRICS. Assim que funciona esse projeto, né, de inserção de um novo organismo de empréstimo. Se isso daqui crescer e começar a ter adesão de vários outros países, a partir de princípios não Bretton Woods, a questão é saber se isso vai ser o suficiente para evitar, por exemplo, que um país como o Brasil ou um país como a Índia, que estão se aproximando muito mais agora dos Estados Unidos e não da China ou da Rússia, e pelo contrário, China e Rússia em atrito com os Estados Unidos, como a gente tem visto nos noticiários e tudo mais, saber até que ponto isso virou um regime internacional de cooperação ou pode ser tratado como paradigma de política pública é fundamental para entender qual vai ser a sobrevida que essa iniciativa vai ter frente a essas mudanças identitárias nos membros do seu agrupamento. Então, mais ou menos, essas são as questões, né, que por agora eu vou começar a me ocupar com a pesquisa com o pessoal das ciências sociais aqui. Aqui no FCH, já com bolsista de iniciação científica, essas coisas nossas que a gente, né, gosta de fazer, a partir daí que eu vou... Essas perguntas são as perguntas que vão me guiar por essa pesquisa, mas me parece que há um caminho que indica que pode haver um certo incentivo. O Marcos Troijo, né, que é o cara o assessor de comércio exterior do Bolsonaro, né, estava lá no encontro do Banco dos BRICS, não me parece que ele falou muita coisa ruim contra o Banco dos BRICS. Embora quando ele não estava no governo, ele falava bastante coisa ruim, principalmente do diretor do Banco dos BRICS lá, que era o cara do Paulo Nogueira Batista Júnior, que era o cara que era do FMI antes, durante o governo do Lula, e depois do governo da Dilma foi o Banco dos BRICS. Né? Então, me parece que o Bolsonaro agora assinou uma declaração em Osaka, que foi às margens do G20, e ali o principal foco dos BRICS é fortalecer a OMC e fortalecer o multilateralismo. Que é exatamente o que nos lives de vídeo dele ele fala que ele não vai fortalecer, que ele quer relações bilaterais. Os BRICS estão... Eu não sei até que ponto os BRICS vão conseguir conter essas mudanças. Isso não vale só para o governo brasileiro. Estou dando um exemplo que é o mais claro agora e novo, né, na nossa cabeça. Mas, assim, no caso da Índia, até que ponto os BRICS puderam servir como uma força moderadora em relação à Índia? Até que ponto isso tem a ver só com a dependência da China, no caso do Brasil? Na Índia é diferente, que a Índia tem problemas com a China. Ou até que ponto isso tem a ver com essa nova arquitetura de governança econômica internacional que está emergindo a partir de identidades, de valores, que, de certo modo, limitam o poder de ação desses países. Bom, essas são as questões que eu deixo para vocês, tá? Que eu também não tenho respostas ainda. Muito obrigado. Então agora, o Vitor Alessandro, eu não sei se ele vai falar em chinês ou em português, que ele costuma só falar chinês. 大家好，essa distância assim fica bom. Olá pessoal, boa tarde, obrigado pela presença.
Obrigado, professor José Vicente, pelo convite. Professor Antônio, pela honra de dividir a mesa. Professor Fabiano também, que foi meu colega na SPM e hoje está aqui na URGS também. É um motivo de grande felicidade dividir essa mesa contigo. Eu queria começar essa apresentação de maneira que eu vou falar sobre a Belt and Road Initiative. O que é isso? Que características, que traços eu posso trazer para demarcar e conseguir fazer uma definição de algo que é tão amplo e tão vasto quanto os números podem mostrar para a gente, como uma iniciativa de Estado, o vetor pioneiro, ponta de lança das ações todas de investimento em infraestrutura, investimento de laços econômicos, obras viárias de pontes, estradas, túneis, malha ferroviária, rotas marítimas, construção de portos, aproximação, desenvolvimento de zonas econômicas especiais, 7 zonas econômicas especiais no Paquistão. No Cazaquistão, o maior porto seco jamais construído no mundo, na cidade de Korgus, que fica numa fronteira terrestre com Xinjiang, a oeste da China. E essa ambição chinesa de conectar via mar e via território todo o continente eurasiano com o mundo ocidental. Então, assim, a antiga, ancestral Rota da Seda tinha como ponto os pontos de origem e de chegada, as cidades de Istambul e a cidade de Xi'an, na província de Shanxi, no centro-oeste chinês, no território que seria identificado como a China ancestral. Daquele território, a China se expandiu em direção a leste, primeiro, atual norte e nordeste, próximo de Beijing, e depois uma marcha mais ao sul, ocupando a atual porção do que hoje é Zhejiang, a província, a região de Xangai, e depois mais ao sul. A China tinha povos, estados que eram estados vassalos, estados tributários, pagavam tributos à China, em uma lógica de uma conexão entre povos via rotas marítimas e rotas terrestres, que a China tem essa ambição de reviver. Então, onde que isso apareceu? Esse site, que está ali para vocês, é a versão em inglês, www.gov.cn/Belt and Road. É o site oficial da iniciativa. Então, tem muitos links, textos, eu recomendo para vocês pesquisarem, depois darem uma olhada. Fotos, quem diria que essa paisagem aqui, seria um cenário da própria China. A China é tão diversa, tão ampla, que a gente, quando fala de Belt and Road Initiative, a gente está falando de muitas coisas ao mesmo tempo. E é um alvo móvel. A gente está tentando falar disso, a gente está brincando de tiro ao alvo móvel. É um alvo em movimento. E procurar estabelecer conhecimento sobre algo que ainda está em fase de elaboração, de gestação, é um desafio muito grande. Se congelar hoje, falar hoje do Belt and Road, é uma iniciativa que envolve obras, como eu falei, de infraestrutura, de investimento, de políticas públicas, de muitas vezes reconversão, direcionamento de montas aos bilhões e bilhões de dólares para investimento em obras, e causa impactos profundos. Tem muitos que enriquecem nos países destino desses investimentos, mas tem muitos que empobrecem também. Tem alguns que são os esquecidos desse processo. Tem muito material para consulta. Eu tenho referência de alguns 2, 3 vídeos para passar um pouco da imagem e traduzir concretamente do que a gente está falando quando a gente fala de Belt and Road. Mas que, do modo como até dia, se não me engano, 17 de maio foi, agora de 2019, o Xi Jinping assinou com o governo italiano um protocolo de intenções e que abalou um pouco os países do G7, porque é o primeiro país do G7 a entrar numa iniciativa, a demonstrar um interesse mais concreto de adotar compromissos, né, futuros. Sinalizou para a intenção de assumir compromissos futuros para essa aproximação com relação à China. A China está chegando até a Europa por essas vias, passa por todo o continente eurasiano, tem seus impactos estratégico, absolutamente estratégico, o Estreito de Malacca, em Kuala Lumpur, na Malásia. A presença dos chineses ali é absolutamente significativa. Isso também se coaduna com a expansão chinesa no mar territorial, que agora eles reivindicam para si, maculando até os tratados de direito internacional do mar regido pela ONU, e a China arrogando a si mesma o direito de precedência
construindo ilhas artificiais. São 100 e poucas, vocês podem pesquisar depois o número, são 100 e poucas ilhas artificiais construídas para estacionar, para mobilizar, para posicionar de maneira, uma presença constante ali naquela região de tropas da sua força naval. Em poderio de destruição, os Estados Unidos ainda sobrepujam, mas no quantitativo, a marinha chinesa já é maior que a dos Estados Unidos hoje, na região. Então é muito interessante olhar esse expansionismo, que suscita muito questionamento. Eu orientei um trabalho defendido agora por uma aluna lá na SPM, ainda no âmbito da graduação, mas acho que vale a pena até citar, porque foi um trabalho... o professor Fabiano teve momentos também de trabalhar com a aluna, chama Paula Letícia Colombo. Ela fez um trabalho muito interessante sobre essa expansão, se a gente pode procurar entender a expansão da China pela ótica da teoria do realismo ofensivo das relações internacionais, ou se do realismo defensivo, ou se, pelo contrário, uma vertente de análise inspirada em sentidos, em valores confucianos para a projeção da compreensão das RIs, em valores confucianos, se essa teoria ajudaria a entender a ação da China por essa expansão. O que significa a China demonstrar esse desejo de conquista no Mar Sul da China? Isso seria um imperialismo no sentido clássico, ou isso seria algo diferente disso? Foi um trabalho muito bem avaliado, agora numa banca de defesa que teve no meio do ano, em junho, e eu acho que todas essas coisas sendo aproximadas, elas conseguem traduzir para a gente uma visão muito interessante do que está acontecendo. Isso tudo aconteceu, primeiro, em 2013, quando o presidente Xi Jinping esteve presente no Cazaquistão e fez um pronunciamento dizendo dessa intenção de expandir os investimentos de infraestrutura e de aproximar os laços, que são todos eles sempre bilaterais, é a China para com o país. Hoje são 65 países, expansíveis até 118 países. A escala desse investimento também transita entre valores entre 1 trilhão de dólares e 8 trilhões de dólares. Esses 65 países hoje, eles abarcam 60% 30% do PIB mundial, 62% da população mundial e 75% dos recursos naturais disponíveis. Recursos energéticos. As matrizes, as fontes de gás, de petróleo. Então, assim, tamanho... E esse é o documento. Esse é a 13º Five-Year Plan, né, o plano quinquenal, for Economic and Social Development of People's Republic of China. É o plano que vale de 16 até 2020. Esse é o documento para vocês acessarem por esse link, EN de inglês, ndrc.gov.cn, News Release de 2016, em dezembro, né? E aí o link fica para vocês. Agora é interessante imaginar que essa proposta, esse Belt and Road, ela tem um período estimado de existência. Foi uma iniciativa inaugurada no ano de 2013 e os chineses vislumbram continental eurasiana. E o entreposto, quer dizer, a saída o porto de Gwadar, G-W-A-D-A-R, Gwadar, é o porto estratégico que seria uma saída do oeste chinês para o Oceano Índico, para poder acessar justamente a região de maior trânsito de óleo e gás natural do mundo, que é o continente a Península da Arábia, quer dizer, aproxima muito a China desse território, dessa porção de mar, do mar da Península Arábica e do Oceano Índico, nessa conexão. E o interessante é a gente olhar isso de maneira bastante ampla, que eu vou voltar para esses gráficos, eu quero mostrar o que significa, mas eu queria antes basear esse texto que eu estou mostrando para vocês é do South China Morning Post. Então, assim, vocês vão ler bastante material, vocês pesquisam, vão achar muita coisa a respeito do Belt and Road Initiative. Tem muita análise sendo feita a respeito, artigos científicos, artigos jornalísticos e publicações e livros que procuram entender o significado disso de modo mais amplo. Eu já vi analistas fazerem uma equiparação, dizendo que na década de 50, o que foi o plano de reconstrução para a Europa, financiado pelos Estados Unidos, o Plano Marshall, seria o Plano Marshall do século XXI. Eu acredito que numa escala muito mais
assombrosa, se a gente quiser, pela quantidade de países e pela população atingida no globo. A gente tem ali, nesse documento, nesse texto, que vale a pena vocês depois pesquisarem e darem uma olhada, uma justificativa dizendo que é o seguinte: essa visão geoeconômica que orienta a proposta chinesa e que, na visão de Estado chinesa, muitas vezes, é uma lógica de ganha-ganha, porque pela lógica da interdependência complexa, se vocês pesquisarem na teoria das relações internacionais, vocês vão ver esse conceito de spillover, de transbordamento. Você vê a interdependência e, muitas vezes, lógicas de cooperação, principalmente passando pela dimensão do econômico, levando a uma situação em que o benefício produzido por essa interconexão das redes de comércio e tudo isso, leva benefícios para outras partes, transbordaria em benefício para outras partes. Então, o que orienta o sentido da diplomacia econômica chinesa é defender que há esse vetor de benefício a ser levado para os outros países. É óbvio que, se vocês olharem bastante a fundo quem são os esquecidos do processo, tem um ótimo documentário, se eu não estou enganado, eu vou passar o link para vocês, se é do Deutsche Welle. São dois grandes, parte 1 e parte 2, 40 e poucos minutos cada um. Seria ótimo a gente ficar aqui assistindo juntos para depois debater, até para ter o imagético da coisa, né? Mas, de grosso modo, dá para identificar o seguinte: nesse material você vê alguns esquecidos do processo, e muitas das críticas que se faz quando você vai nos países afetados, você pode ter o caso emblemático de Myanmar, como o setor de imobiliário, o real estate, está sendo abarrotado, invadido por capital chinês, abundância de capital e a disponibilidade, de modo que o preço dos aluguéis tem subido num tal ritmo que os locais estão sendo expulsos de uma praia muito famosa que acaba sendo um reduto buscado pelos turistas chineses. Então, isso tem promovido um tal impacto local que a paisagem urbana daquela localidade tem sido transformada, e algum ressentimento oriundo disso. Tem uma população local que se ressente da presença massiva de chineses, porque eles dizem que os chineses chegam lá e não se conectam, procuram ficar fechados na sua própria lógica, nos seus costumes, que só se relacionam com os chineses, e que, por essa lógica econômica mais, não vou chamar de predatória, porque os chineses não é que têm políticas que vão necessariamente lá promovendo a poluição, porque são matrizes de indústrias que degradam o meio ambiente. Não chega tanto, porque se trata de construção hoteleira, construção de prédios, construção de shoppings. Então, tem um impacto ambiental um pouco mais limitado. Mas é numa lógica que a gente pode atacar pelo prisma do fenômeno humano mesmo. Descontentamento e a transformação da paisagem urbana. Grandes arranha-céus surgindo onde era vilarejo, onde era uma paisagem que causa algum impacto nesse sentido, do ressentimento dos locais e de se verem também os pequenos comerciantes expulsos porque o ritmo dos aluguéis, dos preços, da escalada dos preços, leva a uma lógica econômica que quem não consegue continuar naquela localidade acaba sendo expulso daquele local. Um outro exemplo bastante emblemático, e já na ilha de Sri Lanka, é o porto de Hambantota. Eu tenho o nome aqui. Esse porto aqui de Hambantota, que é citado como um dos casos emblemáticos do tipo de risco que esse investimento massivo pela escala e pela disponibilidade de recursos, de investimentos aos bilhões e bilhões de dólares, e no efeito que isso pode produzir. É óbvio que, numa situação de subdesenvolvimento, os chineses chegando com um poder de investimento e uma disponibilidade de recursos muito grande, eles investem, muitas vezes conecta com o que o professor Fabiano havia dito, a lógica das instituições do sistema Bretton Woods e a exigência, muitas vezes, para autorizar um repasse de um financiamento, um recurso para obras de infraestrutura que impactem no desenvolvimento daquela região ainda em subdesenvolvimento, seria de tal modo que isso pediria que delegações por diversas vezes fossem fazer estudos de impacto, e vai mais uma vez, e vai quantas vezes? 15 vezes para o país, até que se resolva autorizar aquele empréstimo. E o empréstimo sempre vem com contrapartidas que muitas vezes impactam a necessidade local de adoção de mecanismos, dispositivos legais, alterando a paisagem institucional, adequando para aquilo que seria a opinião dos credores do que deveria ser.
E os chineses eles vêm com menos exigências nesse sentido e liberando o investimento com uma tal facilidade, até mesmo por um desejo de expansão da sua área de influência econômica. O risco é que se essas grandes iniciativas, essas grandes obras, elas não contribuem para a criação do enraizamento do processo de desenvolvimento, se não há demanda para a utilização daqueles equipamentos, grandes portos num lugar onde tem um tráfego de mercadorias muito pequeno. Você acaba tendo um grande endividamento de um país com um tamanho de um PIB não tão grande assim, e aí você vê um ritmo de endividamento e uma incapacidade de arcar com esses compromissos assumidos, levando a uma situação que pode ser que atinja, não estou dizendo que é o fato, mas estou dizendo que há um debate, isso está em disputa, muitas vezes, no ambiente da política, da arena do debate internacional, e muitos analistas também que estudam esse fenômeno. Vocês têm um grupo da Johns Hopkins, China Africa Research Institute, e eles têm grupos de pesquisadores devotados a isso, a entender o impacto do financiamento dos chineses no continente africano. E que tipo de vulnerabilidades, e aí o Quênia é o caso emblemático, que é a cidade portuária ligando até a capital Nairobi, investimentos vultuosos que depois o país não consegue arcar, porque simplesmente o ritmo do processo de desenvolvimento não alcança. Isso levaria a uma tal situação, e aquele Hambantota é o porto emblemático no Sri Lanka, porque ali sim houve o caso em que, na incapacidade de honrar os compromissos, os chineses receberam uma autorização de concessão de uso daquele porto por 99 anos, quase que como um pagamento. E aí há alguns críticos que dizem que isso vulnerabilizaria espaços de soberania. Isso atingiria espaços de soberania de certos países. Portanto, a escala, muitas vezes, do tamanho do círculo preto aqui, que é o tamanho total do PIB, e o ritmo do endividamento, o Sri Lanka é um caso emblemático, que vocês têm o tamanho do PIB aqui e o tamanho do endividamento. Vale a pena pesquisar esse material. Eu tenho muito mais, eu queria passar um vídeo para traduzir umas imagens, o tempo é curto. Paisagens como uma Ásia Central absolutamente como o que vocês veem aqui na imagem, e sendo foco no Cazaquistão, essa região de Korgus, eles criaram a iniciativa bilateral, criou nessa fronteira, a fronteira terrestre, um porto seco, o maior porto seco jamais construído na história, em que cargas chegam de trem da China, ali eles são deslocados para um outro trem que segue em direção à Europa. O tempo de conexão dos portos do sul da China, do porto de Guangzhou, de Shenzhen, via marítima para a Europa, dura 30 dias de navegação. Por terra são 10 dias. Então isso estreita mesmo, aproxima. E ainda vai, exatamente. Só que é lógico, se vocês olharem, por exemplo, esse material que é da CNBC International, vocês veem problemas de corrupção, são grandes projetos de desenvolvimento de zonas econômicas especiais, cujo destino são áreas territoriais, aqui essas grandes maquetes, mas são áreas territoriais que têm uma cara como isso aqui, uma paisagem absolutamente insólito. Você não vê cidade. Densamente, é muito escassamente povoado, mas é alvo de investimento. Então isso mostra uma obstinação muito grande, isso mostra uma intenção do governo chinês que tem a ver justamente com o resgate de uma grandiosidade histórica. Seria muito bom. Esse é o documentário, fica de dica para você, chama The New Silk Road, Part 1 e Part 2, são as duas partes do Deutsche Welle, são dois jornalistas que seguem, um segue por terra, fazendo a expedição dele, o documentário, e o outro vai por rotas marítimas, acompanhando e registrando histórias, também desses esquecidos desse processo. Para ir encaminhando para o encerramento, queria dizer para vocês que acessem esse material do Banco Mundial, esse texto, que também está disponível online, chama Connectivity Along Overland Corridors of the Belt and Road Initiative. Conectividade ao longo de corredores por terra, não é, do Belt and Road, dessa iniciativa. Esse material, ele mostra muito interessantemente numa análise de rede de cidades, que são aquelas mais centrais nesses espaços, com todas as métricas vocês pegam lá, nessa lógica de conexão entre as cidades, e quais são aquelas que são os nós mais significativos nesse entroncamento. Traduzindo, além desses dados mais com outras imagens, como esse
esse adensamento populacional por corredor. Então, você tem o corredor aqui das cidades desse Land Bridge Corridor, pegando ali a província de Gansu, o corredor de Gansu, que é essa região, passando por Urumqi, passando pelo Cazaquistão e indo pelo território russo. E os diferentes, aqui passando por Teherã, né, e Istambul. Vocês veem, por exemplo, as manchas de adensamento populacional. Dá para fazer essa sobreposição desses dados com os dados das rotas comerciais, não é? E ver como essas coisas se desenham para a gente ver essa complexidade. Mas, de todo modo, eu vou encaminhando o encerramento da minha participação, dizendo para vocês que isso é um alvo móvel. A gente está falando hoje, a notícia sai daqui a pouco de que mais um acordo celebrado, já não são 65 países, já são 70, já são 80. Então, é para ser visto no movimento, é para ser entendido no todo, como uma lógica de uma China que percebe que o ritmo de crescimento e esse desejo e ela está se tornando, já é o principal país industrial do mundo, já é o primeiro exportador mundial e o segundo importador, importa só atrás dos Estados Unidos, e são justamente os dois titãs do comércio internacional que estão num braço de ferro dessa guerra comercial. Então, se os Estados Unidos têm uma tendência ao isolacionismo, a China hoje, nessa década que a gente vive, está falando de globalização. Mas é uma globalização com características chinesas, se quiserem falar, que eles dizem do socialismo com características chinesas. Então, talvez por isso, fica aqui uma contribuição, eu fico à disposição para depois do debate, agradecendo mais uma vez pela atenção. Obrigado. Muito obrigado. Agora o professor Antônio Padula. Aqui, ó. Alô. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao ILEA, na pessoa do José Vicente, e a equipe que organizou este evento, pelo convite e a satisfação de estar aqui. Eu sou diretor brasileiro do Instituto Confúcio, nesta universidade. Também sou professor titular na Escola de Administração. E a minha área de estudos é na área de segurança alimentar, Food Security. Então, essa é a minha área de atuação. Como é que eu me envolvi com a China? Num evento em 2009, na cidade de Frankfurt. Então, eu estava apresentando um trabalho sobre competição pelo uso da terra no Brasil. Como as diferentes culturas competiam pela terra. É a questão de rentabilidade de cada uma dessas culturas. E tem um evento interessante na história, na ocupação da terra no Brasil, que é o avanço da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar está avançando a passos largos, porque ela é muito mais competitiva, muito mais eficiente. Quem tem terra produz cana. E aqui no Rio Grande do Sul nós estamos vendo um fenômeno interessante também, que é a questão do soja. O pessoal está plantando soja até dentro de casa. O pessoal gosta de ficar rico, o pessoal gosta de ganhar dinheiro. Então esse pessoal, na hora de competir, na hora de fazer as suas escolhas, eles escolhem as culturas que dão mais desempenho, que dão mais renda para casa, para a família. Então, essa é a minha área de pesquisa. Então, eu fui apresentar um trabalho nesse evento em Frankfurt. E então eu ia apresentar essa questão da competição pelo uso da terra no Brasil. E eu achei que não ia dar ninguém naquela... Quem vai se interessar por isso aí? Um país continental aqui no Brasil produz um mundaréu de coisa. Pessoal, a hora que eu cheguei na sala de aula, não tinha chinês até pendurado no teto. Tinha chinês pendurado lá. Tinha chinês lá na porta, só olhando com o pescoço de dentro. Por quê? Porque a questão da comida. A questão da comida. Eles têm 1,4 bilhões de pessoas que precisam comer. E gostam de comer. E comem bem. Então, como é que um país como o Brasil vai permitir produzir outras coisas na terra que não seja comida? Então, a partir daí, iniciou-se então uma cooperação acadêmica
tenho tido a oportunidade, então isso foi quando começamos com a Universidade de Nanjing Agricultural University, depois envolvemos a China Agricultural University, Beijing Technology, e foram várias. Hoje eu tenho lá a cooperação com 9 universidades chinesas. Nós temos uma publicação, uma vantagem, pessoal, de fazer, vocês que são jovens, que estão aí, que estão mais, né? O assunto, o objeto de estudo hoje, China, é muito atrativo. Então, quando você produz uma pesquisa e submete para um journal de alto impacto, quando você coloca uma problemática da China, o editor já lê com um olhar diferente. Então, eu tenho tido sorte, tem citação na Nature, na Science, essas coisas todas, porque é uma temática bastante interessante. Por que eu estou no Instituto Confúcio? Então, a partir dessa experiência com a China, o reitor me convidou para me envolver com o Instituto Confúcio numa perspectiva de expandir. O Instituto Confúcio é um organismo do Ministério da Educação da Educação da China, que tem como finalidade a difusão da língua e da cultura chinesa. E aí o reitor me convidou para me envolver com o Instituto Confúcio numa perspectiva de expandir a ação do Instituto Confúcio. Então, eu estou envolvido fortemente, né, com o Atos e com toda a equipe do nosso Instituto Confúcio, com os professores chineses, com os diretores chineses, expandir as relações da URGS, do Rio Grande do Sul, com universidades chinesas, com o mundo dos negócios da China. A minha área é negócios, eu só penso em fazer negócios, só penso em vender coisa por aí. Então, arrumar jeito de o Brasil vender coisa por aí. Nós temos um número significativo hoje de estudantes que estão estudando mandarim aqui nesta universidade, na ordem, né, de 150, chega a 200 por semestre. Nós temos uma série de oportunidades de intercâmbio para os alunos, né, e passar 15 dias, 30 dias, meio ano, 1 ano, 4 anos. Então, existe um espaço muito importante aí de cooperação. Outra questão é que a URGS, pessoal, é um importante centro de pesquisas e produção acadêmica nos BRICS, com relação à China, com relação à Índia, com relação à África do Sul, com relação à Rússia. Então, nós somos hoje, a URGS é um centro, né, assim como é a Unicamp, como é a Unesp, é um grande centro de pesquisa nessas áreas. E, decorrente disso, nós estamos avançando aí em criar, né, um centro BRICS, centro de estudo BRICS, aqui na URGS, envolvendo várias unidades da universidade, aqui é o nosso ILEA, as áreas das engenharias, as áreas das ciências políticas, as áreas da economia, do direito. Então, é uma perspectiva bastante promissora de envolvimento de alunos. Nós conseguimos colocar no PRINT, que é o programa agora da CAPES, de fomento da pós-graduação, nós conseguimos colocar, então, as cooperativas, conseguimos um número significativo de bolsas para professores, para doutorandos, para doutores, para fazer pesquisa, se envolver com as universidades chinesas. A China, dentro desses diferentes projetos aí, a China hoje já tem 4 universidades entre as 100, já tem uma que está se aproximando das 10, e a China, o projeto deles é de ter pelo menos de 10 a 15 entre as 100 melhores do mundo. Estão investindo maciçamente, então é um espaço de oportunidade que gostaria de convidá-los a se envolver com o nosso Instituto Confúcio, com quem, né, se encanta com a China, quem tem interesse pela China. Eu vou falar de relações comerciais. Nós tivemos hoje aqui de manhã, antes, né, uma apresentação do reitor, do ex-reitor, dos professores, onde eles colocaram as dificuldades que as universidades estão enfrentando. Então, eu diria que essas dificuldades não são um privilégio das universidades. Essas dificuldades estão em todos os setores econômicos brasileiros. O Brasil ficou para trás. O Brasil ficou para trás e está na hora de fazer alguma coisa. Então, a minha apresentação, eu estava falando com o Zé Vicente, eu acho que ficou meio fora.
A minha apresentação é uma apresentação deprimente, pessoal. Eu vi aqui as colocações dos colegas aqui, é só entusiasmo. Vocês não sabem o quanto eu gostei da vossa apresentação. É puro entusiasmo. Eu vou mostrar para vocês que quando você vai para o mundo dos negócios, a história é outra. Quando o mundo dos negócios, a história é outra. O Brasil caiu num problema, pessoal, que chama-se The Middle Income Trap. Já viram falar desse termo? Dá para ir para o mercado de trabalho, no comércio internacional, sem saber o que é isso? Pessoal, é a armadilha da renda média. O Brasil tem uma base produtiva que não é capaz de competir nem com os ricos e nem com os pobres. O Brasil tem uma base produtiva que não tem tecnologia para competir com os países ricos. E tem um custo que o impede também de produzir, de competir com os pobres. Ou seja, nós estamos numa situação triste. The Middle Income Trap. A hora que vocês não tiverem o que fazer, dá uma olhada nisso aí. Para ver o problemão que é isso aí. Essa situação do Brasil hoje. Nós vamos ver aqui agora com a China como é que isso imediatamente se revela. Bom, outra questão é, por que eu estou envolvido com a China? Por que eu continuo envolvido com a China? Pessoal, é porque eu gosto da China. É uma cultura milenar, né? Eu já tive, né, o Zé Vicente, já tive a oportunidade de ir em cidades que têm 4, 5 mil anos. Você vai em cidades onde uma série de conceitos de negócios nasceram ali. Você vai em Xangai, por exemplo, né? Você viu aquilo ali, aquela exuberância que já foi zona de ocupação. E hoje, se você está ali no Pudong, em Xangai, você pode falar assim, pô, será que eu estou em Boston? Será que eu estou em Chicago? Então, aí você anda mais 2 quadras, você está num Hutong, que é um tipo de habitação cotidiana, normal do chinês. Então, é de uma riqueza que eu fico, né? Não dá para ir mais porque é muito longe, mas é um país encantador. Tem a questão da comida. A comida chinesa é exuberante, é riquíssima, é diversificada. Então, tem uma série de fatores que convidam você a se envolver com a China. E vocês estão todos convidados a se envolver com o nosso Instituto Confúcio, com a língua chinesa, com a cultura chinesa e, quiçá, a possibilidade de estudar na China. Hoje a China tem universidades realmente, né, na área que eu atuo, na área de agricultura, na área de comida, a China tem hoje, entre as 5 melhores universidades de agricultura do mundo, a China tem 2. Já se compara, né, com Cornell, com Davis. Então, né, é respeitado. Dá para estudar nesse país. Então, eu vou fazer uma apresentação um pouco deprimente, mas que seja o que Deus quiser, ok? Então, veja, a China foi falada, é a 2ª maior economia do mundo, caminha a passos largos, já tem perspectiva que lá pelo 2022, 2025, deve ultrapassar os Estados Unidos em termos de PIB. É o maior hoje mercado brasileiro, na área de comércio internacional, Brasil e China. O Brasil tem, né, nós vamos ver aí daqui um pouco, tem na ordem de uns 30 bilhões de dólares de superávit nas relações com a China. Nos próximos 20 anos, a China vai continuar sendo a economia mais dinâmica. Então, um espaço efetivo de possibilidades. Bom, e aí você já tem um PIB de 12 bilhões. Esse número está atrasado, pessoal. Já deu 14, já quase 15. Se você pegar e entrar no Banco Mundial hoje, já dá quase 15. Para ver a dimensão disso daí. E essa população de 1,4 bilhões de pessoas. Então, isso é um espaço de oportunidades exuberante para o Brasil. Aí nós temos uma evolução da balança comercial que é promissora, não é? Olha que interessante. Eu gosto de números, quem gosta de número, de derivada, de cálculo infinitesimal, essas coisas. Olha que curva bonita aquilo ali. Aquilo ali dá mais ou menos uma tangente 1. O que é uma tangente 1? Tangente, pessoal, o coeficiente angular daquela curva ali é a tangente, né, da 1, 45 graus. Isso é uma exuberância.
Tomara que, né? Não sei se vai continuar crescendo assim, mas é impressionante isso aí. Pessoal, onde começa o problema? Dá uma olhada nessa pauta. Dá uma olhada nessa pauta. O que é que o Brasil exporta, pessoal? 85% da pauta de exportação do Brasil para a China são matérias-primas minerais e commodity agrícola. Sem processamento. 85%. E aí, se você for um pouquinho mais exigente, você chega a 98% de produto de baixíssimo valor agregado. Então, pessoal, essa é a pauta brasileira com a China. O que vocês acham? Pessoal, é o que dá. É o que dá. Vamos ver a pauta da China com relação ao Brasil? Olha como é que é a pauta. Pessoal, todas essas bugigangas que vocês estão usando aí, inclusive essa conversa nossa, antes dela chegar, do que eu estou falando aqui para vocês, antes de chegar aí em vocês, já passou pela China. Porque a velocidade do sistema eletrônico é maior que a do som. O som é uma onda mecânica. Entre eu falar aqui e vocês ouvirem, pessoal, já passou na China e voltou. Vocês estão vendo aí o Middle Income Trap? Pessoal, o Brasil não consegue competir nem com a China. Então, quando o Zé Vicente me convidou para vir falar aqui sobre isso, eu falei, não, Zé Vicente, não vou não, porque é bobagem, esse daí é um negócio que só vai gerar desgosto. Então, a pergunta que eu me coloquei é, por que nós temos essa pauta de negócios com a China? Por quê? Porque sim. Porque sim. Pessoal, o Brasil é uma plataforma de matérias-primas. É isso que é. Isso implica que nós teremos uma renda per capita na ordem de 10 mil dólares. Tratem de se virar e ganhar a vida, organizar a vossa vida com 10 mil dólares. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, em São Francisco, na Califórnia, uma pessoa que ganha 10 mil dólares por mês é considerado pobre e precisa de ajuda do governo. Alguém já foi a São Francisco? A hora que vocês não tiverem o que fazer, pessoal, vai lá em São Francisco. 10 mil dólares por mês é pobre. Pode pedir ajuda para o governo. Pessoal, eu gosto muito da China, mas eu gosto muito mais dos Estados Unidos. Aquilo é uma exuberância, pessoal. Aquilo é uma exuberância. Essa conversa que nós ouvimos aqui hoje sobre dificuldade da universidade, né, eu nunca vi lá no MIT. Nem em Harvard. Nem no Caltech. Nem no Georgia. Nem na Purdue. Nem em Princeton. Então, pessoal, pergunta é, por que nós somos uma plataforma de matérias-primas? Você viu que só pergunta é socratiano. Por que nós somos uma base só de matérias-primas? Pessoal, o estudo do IPEA foi feito em 2005, mas foi repetido agora em 2015 e deu o mesmo resultado. Pessoal, 77% das empresas brasileiras produzem produtos que o mercado não quer mais. Já tem substituto melhor. – 21% produz meia boca. E um número muito reduzido de 2% produz alguma coisa diferente. Ou seja, 98% das nossas empresas, pessoal, produzem produtos que o mercado não se interessa mais. Quero ver você vender isso aí. Principalmente para chinês. Vocês acham que vende alguma coisa disso aí para o chinês?
Não, pessoal, o chinês não compra nada disso aí. Quem compra isso somos nós. Quase obrigados a comprar. O Brasil, né, vocês viram, é um dos países mais fechados que tem no mundo. Então, é por causa disso aí, pessoal. Uma base produtiva que produz produtos de baixíssimo valor. Esse estudo foi feito agora em 2010, ó. É a mesma coisa. Só piorou, ó. 85% das empresas produzem produtos que o mercado não precisa mais. E se você acrescenta mais 14%, dá 98%, 99% do que as nossas empresas produzem. Hoje já tem substituto, o mercado não quer nem saber disso aí. Ele faz esse esforço todo para tentar vender. Quanto vale um produto que o mercado não quer? Bom, e aí nós temos a nossa pauta. Ó. Existe um estudo, ó, que mostra os diferentes setores econômicos e a intensidade tecnológica. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó? Tudo que o Brasil produz é o que o pessoal chama de baixa intensidade tecnológica. O grosso do que o Brasil produz é de base tecnológica baixa. Dá uma olhada nisso aí. Não precisa se preocupar não, pessoal. Imagina, adivinhe qual é o tamanho daquela bolotinha pequena lá. Vocês viram aquelas... Por que aquelas duas são assim? Por que elas são assim? Por causa disso, ó. Nossas empresas não são inovadoras, não têm capacidade de fazer coisa nova. E assim por diante. E aí você vê, ó lá, a China, olha a Coreia do Sul, pessoal. Olha a Coreia do Sul. Eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado numa universidade que foi criada em 1332. 1332. Então, o debate que hoje, se a universidade vai perdurar, vai perdurar. Então, eu estudei numa universidade que tem mais de 700 anos de vida e vai perdurar. Na época que eu estudei lá, no começo dos anos 80, a renda per capita do Brasil e a renda per capita da Coreia do Sul era a mesma, pessoal. Era a mesma. Hoje, a nossa renda per capita é de 10 mil dólares e a deles é de 30. A Coreia do Sul hoje é país rico. A Coreia do Sul, pessoal, venceu o The Middle Income Trap. Graças ao quê? Investimento. Agora, sempre um porquê. Por que que é assim? Por que que é assim? Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aí, ó. Para onde vai toda a renda brasileira, pessoal? Para onde vai toda a renda brasileira? Para cobrir déficits da Previdência Social e juros e amortização da dívida. Por que tem déficit da Previdência Social? Por quê? Isso, livro 1, página 1 de aritmética, pessoal. Gasta mais do que recolhe. Fluxo de caixa negativo. É simples, fluxo de caixa negativo. E por que tem juros e amortização tão elevados? Porque é uma sociedade que não poupa. É uma sociedade que sempre viveu com dinheiro de terceiros. A sociedade brasileira é uma sociedade endividada. Sempre viveu com recursos de terceiros. Qualquer coisa que é feito neste país é com recurso de terceiros. Não conseguia fazer um aeroporto. Não conseguia aumentar o aeroporto. Por quê? Porque não tem dinheiro. Quando é que aumentou? Recurso de terceiro. A ponte do Guaíba, por que não termina? Porque não tem dinheiro, pessoal. É recurso de terceiro. Então, o debate de hoje de manhã, pessoal, falaram na PEC 55. O que é PEC 55?
A PEC 55 define o tamanho dessa bolacha aí, ó. E essa bolacha aí vai ficar só desse tamanho. O que vai acontecer com os juros e com a Previdência? Só vão crescer, pessoal. E o que vai acontecer? Vai apertar cada vez mais as outras. Dá uma olhada no que sobra para investimentos. Dá para ver? Pessoal, 0,34% do PIB, do orçamento da União, vai para as universidades, para o CNPq, para essas coisas todas. Pessoal, o que o Brasil investe em ciência e tecnologia no sistema oficial é menor que o erro de estimativa do orçamento da União. Já viram falar de erro de estimativa? Já tiveram alguma estimativa? Econometria? Pessoal, o que o Brasil investe em ciência e tecnologia é menor do que o erro de estimativa do orçamento da União. Então tem muita gente que é contra a PEC 55. Pergunta para mim o que eu acho. Pessoal, tem duas coisas que fizeram avançar este país. Primeiro, foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, que botou ordem na administração pública. E agora é a PEC 55. Por que o pessoal está chiando com a PEC 55? É porque nós vamos ter que pagar o desmanzelo das gerações que nos antecederam, né, Vicente? E nós temos que pagar, porque senão esses jovens aí vão pagar. Eu tenho filho na idade de vocês. Inclusive, eu arrumei uma namoradinha para ele hoje, aqui. Vamos ver depois se ela segura o que ela prometeu. Pessoal, se nós não resolvermos esse problema, os nossos filhos, Zé Vicente, e os nossos netos, e os filhos de vocês terão de pagar. Então, eu estou completamente imbuído nisso aí. Nós vamos ter que pagar essa conta. Senão, vai ficar para os nossos filhos. Pessoal, e é uma vergonha a gente deixar esse problema para os nossos filhos. Temos que resolver isso aí. Temos que resolver isso aí. O que isso faz, pessoal? Isso daí consome toda a renda nacional. Tudo aquilo que iria para investimento, vai para onde? Vai para cobrir déficit de previdência social e dívida. Cobertura de dívida. Ah, mas por que nós temos essa dívida? Porque nós nunca poupamos, pessoal. A sociedade brasileira é uma sociedade que não poupa, que vive com recurso de terceiros. E chegou a hora de pagar. Chegou a hora de pagar. E depois as consequências, né? Conseguem ver isso aí? Adivinha quem é o vermelho e quem é o amarelo? Pessoal, isso aqui é formação de poupança. Dá para ver? Olha a formação de poupança dos países asiáticos e do Brasil. E o de baixo o que é? O de baixo é formação bruta de capital. Ó. Investimentos, formação bruta de capital. Pessoal, na América Latina nós somos o pior. Nós somos o pior. Olha a China, pessoal. 48% do PIB da China é formação bruta de capital. É com esses caras que nós estamos jogando. Viu? Esse negócio do BRICS eu acho super legal. Mas como é que você vai se meter com um cara que tem na sua formação do seu PIB 49%, 50% é investimento? Não, pessoal, o jogo é bruto.